eu sou o Gabriel E eu sou a Júlia. e hoje a gente vai dar início a mais um episódio do Papo de Dentista. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Labo Dental. A Labo Dental é líder em comércio de mercado odontológico em Belém, está há anos no mercado, né? Já forneceu material para estudantes profissionais ao longo dos últimos anos em Belém e é uma honra para a gente ter eles aqui com a gente, ajudando a montar o podcast. E hoje, como convidada, nós trouxemos uma pessoa que é mãe, ela é corredora amadora, ela é tenista amadora e também é dentista, especialista em prótese, implante, dentística e mestre em dentística, a doutora Patrícia Timbó. Então, hoje a gente vai começar o nosso papo perguntando para a senhora como é a sua trajetória na odontologia, como a senhora começou, quando a senhora soube que queria começar a fazer o que a senhora faz hoje. Oi. Oi. É um prazer estar aqui, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. Um projeto incrível, tudo com muito cuidado. Então, obrigada por me chamarem para compor aí a equipe de vocês. Que eu tô vendo que veio uma galera bem fera aqui, fazer parte disso é bem legal. Minha trajetória na odonto... Menina, eu queria ser arquiteta um dia, tu acredita? Sério? Aham. Eu também tinha vontade, sabia? Era a minha segunda opção. Acho que a gente é muito novo, né? Quando a gente tem que escolher uma profissão, e eu tinha essa dúvida. Eu lembro que quando eu fui me inscrever lá na Federal, eu fiquei assim, e aí, vou para arquitetura, para odonto? Eu acabei clicando na odonto. E eu não sei se acontece isso com vocês, mas no começo da faculdade eu tinha muita dúvida, assim, sobre, de fato, eu queria ser dentista. Eu acho que eu demorei a entender que eu queria isso, e eu acho que eu afirmo que eu amei a odontologia quando eu realmente terminei a graduação e passei a viver o que de fato era a profissão. E assim, desde sempre eu fui meio pro caminho da estética, né? Ali trabalhando com resina, que sempre foi algo que eu gostei muito. E isso me direcionou logo para o mestrado acadêmico. Então, a minha trajetória na odontologia depois da graduação já foi direto para o mestrado. E durante o mestrado, eu também fiz a especialização em próteses juntos lá na Federal. E aí uma coisa vai puxando outra, tu vai vivendo e vai sentindo o que é a tua demanda. E foi quando me convidaram não, foi quando veio um desejo e uma semi-bolsa ali para fazer uma especialização em implante. E isso tudo trabalhando com resina. Foi especialização de prótese, implante, mas trabalhando com resina. Uma área puxando um pouco da outra ali. Puxando para outra. E já são 10 anos, né? Já são 10 anos de formação. E a dentística, eu já tinha um mestrado na dentística, né? E aí eu tinha o sonho de ser militar também. Na verdade, não era um sonho, mas era um desejo muito grande de ter aquele emprego estável, sabe? Aquele salário certo no mês, isso fazia muito parte dos meus planos. E foi quando eu entrei na Marinha. Então, eu fiz aí uma carreira de militar na Marinha do Brasil por alguns meses, porque logo depois eu decidi que não era exatamente isso que eu queria. E foi quando eu comecei a dar aula, né? Montei o curso, que é o STEPS, que ensina outros colegas dentistas a fazer resina composta, que é o que de fato acho que eu faço desde sempre dentro da profissão. Então, minha trajetória, assim, tudo que eu fui levando dentro da odontologia foi me levando sempre para um lugar de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu realmente amo, vou trabalhar feliz. Então, não era arquitetura, era odontologia mesmo. E é isso, me considero muito feliz na minha trajetória. Ainda tem planos para o futuro, ainda tem muita odonto pela frente. Acho que eu tô interligado, né? A arquitetura mexe ali com o design, Total. com a arte, com a beleza. Mexe um pouco com criatividade, trabalho manual, né? Tá tudo extremamente ligado. E o STEPS começou mais ou menos ali em que ano? O STEP já vai fazer 3 anos. 3 anos, já a tá gente está na décima. 17ª turma, preenchida, graças a Deus. Engraçado, você falou de arquitetura e odontologia. Eu acabei de me inscrever num curso de design para dentistas. Sério? Isso é muito importante, porque a gente também vai conversar sobre rede social, né? Não, já me passa o nome depois que eu quero também. E aí existe um curso que eu estou namorando há um tempo, chama... It's Design é o nome do curso, que é justamente para você se mostrar de uma forma diferente com design nas redes sociais. E aí a próxima etapa eu tô indo para São Paulo pra gente fazer esse curso aí. Eu já sei qual é incrível. Tu já sabe qual Já. é, né? É muito bom, muito bom. Mas E ele tá é tudo voltado interligado. para marketing odontológico ou ele não tem a ver? Na verdade, o design tá em tudo, né? Tá ali na dentística, tá não sei o quê, tá na rede social.
Então, a forma como você desenha um dente é design, a forma como você publica um caso é design. Eu acredito muito nessa questão visual de como você se mostra, na questão visual de como você mostra um sorriso, visual como você mostra esse sorriso nas redes e como você se impõe ali ou se posiciona nas redes sociais. E hoje em dia é a nossa principal fonte de propaganda, né? Quem não tá no Instagram fazendo o seu nome ali tá perdendo tempo. Porque... E há 10 anos atrás não se falava de Instagram, não se falava como é que fazia propaganda naquela época. Não fazia, eu não fazia. E como vocês lotavam os consultórios de vocês? Então, eu falo pela minha trajetória, né? Eu acho que a vida pós-faculdade, ela precisa ser galgada, né? Então, falando por mim, eu comecei prestando serviço. Então, eu não me ligava em preciso vender. Me ligava em preciso fazer, preciso melhorar, preciso aprender, né? Então, eu passei um bom tempo não foi tanto tempo assim, porque surgiu a oportunidade de montar meu primeiro negócio, que foi a Humanize Odontologia, né? Foi uma sociedade minha e de uma amiga. E a partir daí eu segui andando com as minhas próprias pernas e foi com a Humanize que a gente sentia a necessidade de se posicionar. Não vou dizer que tudo era mato ainda nessa época, porque já tinha, mas não era que nem hoje, assim, que a gente tinha essa facilidade de pegar um celular, sabe? Acho que a gente ainda era um pouco travado, esse negócio de se expor era muito mais para... Eu nem gosto de dizer, mas enfim, para blogueira mesmo, que expunha muito a sua vida e que ainda era muito julgado. Hoje, quando as pessoas me chamam de blogueira, eu falo, obrigada. E aqui em Belém, né, também, porque lá fora já Exato, já era, mas aqui... alguns dentistas se posicionando. Exato. Na tua rede social, tu consegue mesclar bem, né? A tua vida pessoal com a tua vida profissional. Como é pra ti? Tu te sentes insegura em expor essa parte da tua vida pessoal para tantas pessoas que, teoricamente, são desconhecidos, que estão acompanhando o teu trabalho e acabam se conectando contigo? E eu acho que é legal também para quem tá começando, né? Quem quer iniciar nessa carreira digital e só tem aquele Instagram pessoal e quer migrar, né? Então tem gente que faz muito aquela mudança brusca. Do nada para de falar de vida pessoal e começa a postar só dente. Como a gente quer esse limiar, assim, entre... realmente não ultrapassar não se mostrar demais, não se mostrar de menos, como é? Então, tem que ter uma certa... Hoje eu já acho que tem que ter uma certa inteligência e estratégia, né? Ao mesmo tempo em que você não pode mecanizar tudo e ter tudo muito regrado. É meio louco esse negócio de rede social, na minha opinião, porque tem vezes que eu tô ali super fluida e postando tudo, mas tem vezes que eu não quero, que eu, sabe, tô cansada um pouquinho, não tenho que mostrar tudo. Então, você achar ali o 40 e tanto no meio do 8 e 80 é uma coisa muito legal, até para tu manter tua sanidade mental, porque senão eu vejo aquelas pessoas que são muito ligadas e tudo querem postar, tudo querem mostrar e esquecem de viver o que de fato é para ser vivido. Mas existem as pessoas que não se posicionam. E existe uma frase muito clichê, mas muito verdade, de que quem não é visto não é lembrado. E não adianta você fazer o melhor trabalho do mundo e deixar isso dentro das 4 paredes do seu consultório e não conseguir mostrar para as pessoas o que você faz. Então, muito mais do que se expor, eu acho que é atingir, né? Então, o meu objetivo, quando eu exponho os meus casos ou quando eu exponho a minha vida, quero atingir pessoas. É tudo sobre pessoas. Então, eu não transformo dentes, eu transformo pessoas. Então, a partir daí, eu entendo que uma pessoa não quer ficar vendo dente, sabe? Isso é muito para dentista, é muito técnico. Então, o meu alvo nas redes sociais, o meu público-alvo é, assim, dentistas. Então, eu passeio ali, às vezes, por falar alguma coisa. Até porque eu tenho um público muito grande de dentistas por dar cursos. Também para falar com os meus pacientes, para dizer, é possível sim você transformar seu sorriso e a gente consegue fazer isso de forma natural, de forma conservadora. Mas também é para as pessoas entenderem quem sou eu, né? Assim, falando de mim, eu não confiaria em quem eu não conheço. Então, poxa, como é que a pessoa vai confiar em mim? Foi até legal. Hoje, especificamente, eu atendi uma paciente que antes dela me dizer tudo que ela tinha para dizer sobre
o histórico dela, por onde ela tinha passado. Ela chegou dizendo assim: Patrícia, eu vim porque eu me identifiquei, eu vi que você tinha Humanize, que você fechou Humanize, que você está aqui num negócio novo. Eu vi que é um ambiente acolhedor, que você ouve os seus pacientes, que não tem uma mesa, porque tudo isso eu vou mostrando. E de alguma forma isso conectou com ela. Então, assim, se vocês forem olhar o meu Instagram, eu não tenho, sei lá, 30 mil seguidores. Eu não tenho. Mas os seguidores que eu tenho, assim, eu faço questão de que seja uma conexão real, sabe? Para não ser algo muito vago. Então, assim, não é difícil para mim porque, de fato, é a minha vida. É como eu sou. As pessoas vão encontrar na rede social o que eu tento ser na minha vida normal. E isso torna o processo mais fácil do que fazer um roteiro. Agora eu tenho que postar aqui, não sei o quê. Depois eu tenho que... Não, tem a Célia ali, que é meu braço direito, que eu tô fazendo e ela tá filmando. E aí a gente vai conversando, vai fluindo e as coisas acontecem. Eu acho que a rede social tem que ser isso. Uma rede social. Humanizada, né? Humanizada. Exato. É tudo sobre pessoas. Gravem essa frase, assim, levem pra vida de vocês. É tudo sobre pessoas. Se uma pessoa vai lá transformar o seu sorriso, ela vai levar esse sorriso pra casa, pra outras pessoas, pra família dela, pra ela mesma. E expor a nossa vida também. Poxa, eu fui influenciada nessa questão de corrida amadora e de taranã pelos meus amigos, pelas pessoas que eu admirava e que postavam isso. Então, isso é um incentivo. Foi pra mim, por que eu também não posso ser para as pessoas, entendeu? Então, tô lá acordando 4 horas da manhã e tô colocando que eu acordei 4 horas da manhã para ver se chama alguém. E assim a gente vai estimulando, criando uma rede. Isso é muito legal. Eu acho que o paciente, quando pega o teu Instagram e vê um pouco desse lado também, realmente cria uma conexão, ele já chega se sentindo próximo de alguma forma, né? Ah, doutora, eu também corro, eu vi no seu Instagram, conheci uma amiga corredora que me indicou a senhora. Já sabe o nome das minhas filhas, pergunta como tá o Olavo, que é meu cachorro. E por aí vai. E como foi essa decisão de não ter uma mesa no consultório? Não ter uma mesa no consultório? Cara, porque assim, eu percebi que eu não precisava de uma mesa. Eu precisava de uma mesa para quê? Para fazer um receituário? Sei lá, eu não precisava de uma mesa, eu não precisava de um objeto entre eu e meu paciente. E eu sempre gostei disso. Então, até quando eu tinha uma mesa, eu conversava com o paciente fora da mesa. Então, eu acho que a mesa é uma coisa meio que um padrão estereotipado, assim, dentro de consultórios, escritórios e tudo mais. Então, por exemplo, eu entendo que o escritório de advocacia tem papel e tem coisas e tem... Mas, no meu caso, eu não precisava. Eu precisava de uma tela, eu precisava mostrar para ele, eu precisava conversar, bater papo. Por que não colocar uma mesa? Foi o que eu pensei. Então, virei para arquiteta, falei assim, cara, te falar uma coisa, eu quero fazer um negócio. Eu nunca tinha visto um consultório sem mesa, assim. Já tinha visto um que parecia uma sala de estar, que é de um dentista que eu admiro em São Paulo, mas era outro nível, assim, sabe? Era uma coisa muito, muito lá em cima. Eu falei, acho que dá pra gente adaptar num cantinho meu aqui. E deu super certo, sabia? É uma coisa muito legal. Primeiro porque as pessoas reparam que tem alguma coisa diferente, né? Os pacientes que vão lá. Segundo, gera curiosidade. Né? Tipo, eu nunca fui... Eu gosto muito da experiência do eu nunca. Eu nunca fui num dentista e eu fui fotografada desse jeito. Poxa, eu nunca fui num dentista e me trataram tão bem, ofereceram um cappuccino tão gostoso. Cara, eu nunca fui num dentista tendo uma poltrona e ficar olhando uma televisão, assim, de cara. Então, essa experiência do eu nunca é o que fica na minha cabeça e é o que eu quero proporcionar para os meus pacientes. E essa experiência, vocês chegam... A primeira coisa quando o paciente chega no consultório, vocês fotografam ele para botar na TV, para ele se ver? O fluxo do consultório funciona assim. O paciente chega, preenche a fichinha lá, né? É um tablet que ele preenche tudo online. Aí ele é chamado no consultório pela Marcele, que é fotógrafa. Né? Acima de tudo, antes de qualquer coisa, a Marcele começou como carreira profissional como fotógrafa e tem uns 2 anos que a gente trabalha juntas, 3 anos que a gente trabalha juntas e a Marcele foi crescendo nesse negócio de fotografia odontológica. Então, no começo eu ensinei ela, né? Porque é muito técnico, é muito específico a fotografia odontológica e ela buscou muito. Então, ela faz todo um protocolo fotográfico do paciente e direciona o paciente para sentar na poltrona. Então, quando ele termina o protocolo fotográfico, eu sento, bato papo, converso, entendo, preencho uma outra anamnese, que é a anamnese estética. Enquanto isso, ela está subindo as fotos para o Drive.
E aí eu abro o meu tablet, espelho na TV, e aí eu sempre falo que muito melhor do que mostrar, do que dizer, na verdade, para o paciente o que ele precisa fazer, é eu conseguir mostrar para ele, né? Poxa, olha aqui, esse dente está mais baixo que esse, tem um desgaste aqui. Então, assim, quando ele visualiza o problema, ao invés de só me ouvir dizer, ele entende, faz parte ativa daquele plano de tratamento e converte muito mais fácil, né? Então, a fotografia, ela mudou minha forma de fazer odontologia, não só no aspecto venda, não só no aspecto encantamento, mas no aspecto macro. No aspecto de ver grande, conseguir mostrar isso grande para o paciente, porque uma coisa é ele ver um buraquinho no dente dele, lá na casa dele. Outra coisa é ele ver numa tela de 55 polegadas, né? Isso gera um impacto e faz ele entender o que de fato ele precisa sem eu precisar dizer muito. A gente até falou isso aqui em outra gravação, que não é obrigação do paciente saber a parte técnica do trabalho, mas é a nossa obrigação saber passar para ele para que ele entenda, porque no final das contas quem vai ter aquilo é ele, né? É a boca dele que está sendo mexida, é a intimidade dele que está sendo aberta ali, né? Porque é uma intimidade muito grande você ficar ali e se mostrar. Muitos pacientes têm vergonha, né, de ir ao dentista, então isso torna com certeza mais fácil para eles essa proximidade com o dentista e tirar aquela ideia de que ir no dentista é uma coisa horrível e dolorosa, né? Que muitos pacientes, inclusive pacientes mais velhos, ainda têm. E te falar uma curiosidade, assim, já fui até um pouco julgada sobre isso, mas eu não sento o paciente na cadeira odontológica na primeira consulta. Ele não deita naquela cadeira, ele não faz nada. É, de fato, um bate-papo de poltrona e foto. Então, assim, é claro que se eu preciso ali fazer alguma coisa ou ver alguma coisa, que é muito raro, porque eu acho que a foto já permite muito esse zoom, né, dentro do protocolo que a gente faz, eu vou sentar ele na cadeira, mas, assim, é muito difícil. Eu acho que isso gera um conforto de entender que é uma conversa, a gente já quebra ali alguns conceitos de cara, já cria um vínculo e uma confiança de cara. E aí, num segundo momento, aí sim, a gente vai para a cadeira para executar o que precisa ser executado. É um pouco diferente, né? O rolê que eu inventei aí dentro da... Eu acho que faz todo sentido. Não com faz crianças, sentido? ou com pacientes PNE, a gente não faz uma consulta de Brilhou. adaptação, fazer aquela criança gostar Condicionamento. Condicionamento, isso. Condicionamento. Acho que a primeira consulta com o total. paciente ser assim faz todo sentido. Tem muito adulto que precisa ser condicionado. Sabe por quê? Tem muita gente que já passou por muita experiência ruim. E a gente precisa abraçar essas pessoas, assim, sabe? Dizer, "Ei, não é isso de novo, é outra coisa." Quebrar o ciclo, ressignificar e fazer diferente. Mostrar para ele que a odontologia é legal, sim. Bora montar aqui um plano de tratamento que a gente comece, termine e você venha só para fazer limpeza depois que a gente finalizar, sabe? São preceitos, assim, filosofias que eu levo muito para minha vida. Tipo, de verdade, assim. Não é porque eu tô aqui falando, não. É a minha Eu achei muito mesmo. legal essa ideia. Eu nunca tinha visto isso. Geralmente, a primeira consulta, todos os consultórios que eu já estagiei, eu já estive presente, tem um atendimento, às vezes até inicia um tratamento já ali, faz uma primeira limpeza. E realmente tem pouco essa conexão com o paciente, mas esse condicionamento faz realmente o paciente entender, né? Ter a visão de que aquilo lá é para o sonho dele, é para fazer a vida dele ser transformada, de fato. Acho que tem Desculpa. Não, pode falar, Eu acho meu que filho. tem um padrão, né? Na maioria dos consultórios, o paciente chega, ele é ouvido um pouco, senta na cadeira, olha a boca dele e fala, você precisa disso, 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 vamos fazer? E às vezes o paciente fica assim, será que eu quero? Será que eu preciso? Muitas vezes nem entende o que vai ser feito, né? Então, e tu falaste que tu foste muito julgada no início por isso. Por quê? Né? Por que a maioria das pessoas ainda não faz isso? Porque as pessoas gostam de padrões, eu acho. Olha, inclusive, eu já fiz consultorias, assim, sabe? Especializadas em odontologia e tal. E eu lembro bem que eles falavam que o atendimento tinha que ser em 3 tempos. Então, o primeiro tempo era sentar o paciente na cadeira. Tem teoria para isso, tá? A cadeira não pode ter braço. Tem que ser assim, que é para fazer o paciente se debruçar, assim, sobre, para ver. Tem que ter uma mesa e tudo mais. Você vai conversar, entender, preencher papel, anamnese. O segundo tempo, você leva ele para a cadeira para fazer o exame clínico. E o terceiro momento, você volta com ele para a cadeira. Eu aprendi isso. Eu paguei para aprender isso numa consultoria, entendeu? Só que, assim, são padrões, são receitas de bolo, né? Eu acho que
A gente até conversou um pouco sobre ser autêntico, né? Eu tinha na minha cabeça o jeitinho que eu achava que eu poderia tratar o meu paciente, fazer ele se sentir acolhido. E tinha o jeitinho que nunca tinha visto, mas peraí, deixa eu juntar uma coisa que eu vi aqui com uma coisa que eu vi ali, e aí tem esse jeito aqui. E eu acho que as pessoas, elas ainda, algumas, né? Não vou falar, generalizar, mas algumas ainda estão ali linkadas naquele padrão, naquele, né? Tem que ser assim. Ah, como você não olha o paciente? Como o exame clínico? Na verdade, você olha, né? Só que você olha de outra forma, fotograficamente. E é um muito exame diferente. clínico também. Nossa, já pensou o paciente para casa e aí ele manda o exame depois e eu consigo ver na foto? Juntar o exame com a fotografia que ele já fez no consultório e de repente eu posso marcar um segundo momento online? Sim. Né? Acho que a gente está nessa fase. Eu faço muita consulta online. A gente fez um podcast com uma outra dentista que também comentou que ela atende pacientes online e a gente não fazia ideia que era possível, assim, porque a gente pensa muito realmente nessa dinâmica engessada do dentista de estar presencial, olhar na cadeira o paciente, realmente fazer um exame clínico presencialmente. Mas nem sempre é necessário numa primeira consulta isso, realmente, né? Assim, é importante frisar que nada exime o exame clínico. Vai chegar um momento que ele vai acontecer. Mas não necessariamente ele precisa ser o primeiro momento. Então, quando a gente fala em consulta online, existem formas da gente solicitar documentação para o paciente. E aí, às vezes, ele está em outra cidade, ele mora no interior. Olha, eu vou precisar disso, disso, daquilo, manda pra mim, a gente marca um call, e aí é tipo uma consulta mesmo, eu marco na minha agenda, paro, ligo o computador, a gente faz uma videochamada, entendo qual é a necessidade, para que nem que seja uma pré-consulta, sabe? Eu consigo pelo menos direcionar, passar um planejamento financeiro, para que a paciente ela venha para executar, não para saber quanto é, para depois voltar para fazer, para não sei o quê. Né? Então, existe uma otimização, né, de Total. tempo. Tanto tua quanto do paciente. Quanto do paciente. E existe um jogo também da multidisciplinaridade. Exemplo, atendi um paciente que eu fotografei, fiz tudo, o protocolo, mas não é para mim. É um caso de cirurgia ortognática. Olha aqui, pego o drive e mando pro Yuri, que é quem faz os meus casos, praticamente todos. E aí, Yuri, olha esse paciente que veio aqui comigo, dá uma olhada. Eu consigo debater caso clínico e aí a gente troca uma ideia rápida. E então, beleza, vou direcionar ele aqui para você, mando. Aí, sabe, já chega lá direcionado com o cuidado que o paciente merece. Ele valoriza isso e vai te indicar com certeza. Então, a indicação é legal, porque, assim, quando você conquista a confiança, né, você acaba não tendo paciente, você tem advogados. Tem paciente, se tu falar mal de mim perto deles, você vai apanhar. Então, assim, é isso, é o reconhecimento, né, por tudo que você está fazendo ali. É nada como isso, é muito legal. Mas essa questão de padrões, eu acho que é isso mesmo. Muitas pessoas estão muito engessadas. Ontem eu tive uma conversa sobre isso com uma colega dentista. Eu fui no consultório dela, né, e eu entrei no consultório dela, a primeira coisa que eu fiz foi elogiar a sala dela, porque era azul. E é a minha cor favorita. Eu virei assim, Larissa, que lindo, eu amei o teu consultório azul. A Lari do Beach. A Lari do Beach. Aí ela falou assim, amiga, eu amo meu consultório, mas tu acredita que todo mundo tentou me desencorajar a fazer meu consultório azul? Ai, que porque horrível. ninguém conhecia nenhum consultório azul, porque não estava no planejamento, nunca tinham visto. E aí, quase eu não faço. Aí eu falei, amiga, mas a Ego ficou linda, a tua marca. Eu achei fantástico. Criou identidade, pronto. Criou identidade, sobre ser autêntico, né? Você consegue ser você e isso ajuda também a ser mais humano, você conseguir conectar o paciente certo para você. A Bruna também falou aqui que eu perguntei assim para ela, eu falei, Bruna, tu não tens dificuldade de falar para um paciente assim que chega querendo, por exemplo, uma faceta super branca, super artificial, que não tem compatibilidade com o que tu entrega no teu trabalho? Ela falou assim, dificilmente esses pacientes chegam para mim, porque eles já nem se conectam comigo na minha rede social. Então, raramente eu preciso dar essa negativa. Aí eu fiquei pensando, realmente, né? Eles já olham antes de marcar uma consulta. Então, eles já vão... Quando eles gostam do teu trabalho, eles já querem o que tu já oferta, o que tu já fazes, né? Tipo assim, esse dentista que tá fazendo esses dentes muito brancos e tudo mais, ele vai conectar com o público que acha isso bonito e que quer isso, né? O fluxo lá do consultório é esse, doutor, eu quero ver que seus casos são bem naturais e tal, acho feio esses dentes. Então eu já conecto com outro público. Então eu acredito que tem público aí para tudo, né? O que seria do verde se todos gostassem do rosa? O que seria do teu cobre azul se todos, né? Acho que tem público para todos, claro, quando feito dentro da responsabilidade, da biologia do negócio.
Mas é isso, é a questão do público-alvo, com quem tu quer conectar. Então, assim, não adianta chegar um paciente que quer um dente muito branco no consultório, porque eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não acredito que seja isso, a minha filosofia de trabalho. Aí eu sempre falo, eu vou fazer para não dormir em casa, ficar pensando que... Não, eu quero ter paz também. Então, quando a gente estabelece uma linha, assim, quando a gente se mantém fiel a ela, isso é tipo um propósito, uma filosofia. A minha filosofia é fazer dentes naturais. Então, por que eu vou sair de mim? Entendeu? Sim. Então, é se manter ali numa constante, ter visão, saber onde você quer fazer, o que você quer fazer e ir. E sobre a fotografia, quando tu começou a fotografar, né? Tu falou que a tua ajudante já era fotógrafa. E ela era especialista nisso? Ela que te ajudou com isso ou não? Foi ao contrário? Tu fez um curso e aí passou para ela e como ela já tinha esse interesse, ela foi lá e focou? Eu virei a chavinha para fotografia, acho que em 2020, que foi quando eu fui adquirir o equipamento profissional. Inclusive, super recomendo, tá? Vocês que estão prestes a iniciar. Eu realmente não é que eu não acredite, eu acredito, porque tem muita odontologia feita por aí sem foto, principalmente quando a gente chega a nível SUS e tudo mais. Mas se vocês tiverem a oportunidade de entender isso como investimento, vocês vão ver como isso volta rápido em vários sentidos. Mas, enfim, aí eu comprei o equipamento, eu acredito que em 2020, 19, 20, e comecei a aprender. Atrás. Autodidata, sozinha. Prazer, YouTube. Não tinha chat GPT hoje em dia, então hoje deve estar muito mais fácil com a inteligência artificial. E ali, quando você vai brincando, você vai buscando, você vai atingindo algumas coisas, né? E aí eu lembro de ter dado um start a gente tinha clínica e ter falado assim, cara, a gente precisa de uma fotógrafa aqui dentro. Porque enquanto eu estava fazendo, eu não conseguia, parar, pegar a câmera. Hoje isso já flui de uma maneira que pode acontecer, mas na época eu não tinha essa... Até a câmera era um pouco pior, enfim. E foi quando a gente chamou uma fotógrafa, que ainda não era a Marcela, era a prima dela, que depois saiu, colocou a Marcela no lugar dela, graças a Deus, e Marcela era fotógrafa de eventos. Fazia nada. Fazia foto de casamento, 15 anos, book, assim, em estúdio e tudo mais. E assim, não sei se vocês sacam um pouco de fotografia, mas é muito diferente. As pessoas acham que é parecido, não é nada Cada parecido. estilo tem um... Não, assim, iluminação, configuração de câmera, equipamento, é outro mundo. A fotografia odontológica é um mundo à parte. Tem gente que quando começa a pesquisar, começa a ouvir ISO, abertura, tudo Nossa, isso desiste, é muito né? louco. É um mundo completamente diferente. A gente que está acostumado a sempre ter um celular na mão e só apertar o botão. Só apertar o botão. É completamente diferente. A gente sempre acha no início que é simples. Pega uma foto ali, enquadra, não é muito complexo. A foto sai branca, sai preta, sai não sei o quê. E assim, nossa, falar para um fotógrafo de casamento de 15 anos que você vai usar uma abertura 22, é uma coisa muito fora da curva para eles, né? Então, eu fui ensinando para a Marcela o que eu sabia. Então, a gente foi trocando muito essa bola ali no começo. E ela superou o mestre, assim, 85 vezes. Porque ela não só absorveu o que eu ensinei, mas ela foi atrás, sozinha, e fez curso online, e taranã, e não sei o quê. E hoje ela faz isso de forma extremamente, para mim, juro, pra mim ninguém fotografa como Por ela. Por favor, aqui. Vamos abrir um curso, Marcele, de fotografia odontológica. Eu tenho dito há um tempo. Mas já vai sair. Steps, é só enviar, ó, um com o outro. Steps, Click Steps. A fotografia. É isso. Parte 2. Não, mas vai sair, é um projeto que só não saiu do papel ainda, porque agora que a gente começou com o consultório, né? A Alo tá com 6 meses de vida, é um baby, ainda precisa do colo de mãe aqui. Mas o curso de fotografia é algo que a gente já está pensando há muito tempo. Vai sair ainda, se Deus quiser, até o final do ano. Vai rolar. Dar certo. Porque eu acho que as pessoas merecem ter esse conhecimento aqui, com a qualidade que ela faz. E eu acho que, enfim, como eu falei para vocês, para mim, todo dentista fotografa, tem que fotografar. E ter isso de pertinho aqui, num curso bem acessível, eu acho que é importante. E assim, os steps, desde que ele nasceu, ele já era, né?
desculpa, a Alo, já era Alo, Odontologia e Fotografia. Não, o nome da clínica é esse. O nome lá no registro do CNPJ é Odontologia Essa e Fotografia. É a tua marca também, né? É para o paciente entender que ele vai ser fotografado e para ele saber que faz parte do processo e que a gente faz fotografia odontológica lá dentro. Acontece de algum paciente não querer participar? Então, já acontece dele relutar porque acha que não é necessário. Aí sempre rola uma conversa, a gente sempre vai com um jeitinho e depois que ele fotografa e ele vê a foto, ele entende. Assim, de forma muito rápida. Mas, assim, de não fotografar, eu acho que tem tempo que não acontece. Às vezes, quando o paciente é um pouco difícil mesmo, sabe? Mas é muito a exceção da regra. Geralmente, as pessoas aceitam. E nas redes sociais, fizeste algum curso, tipo assim, de como falar, como gerar conteúdo, como montar roteiro, esse tipo de coisa? Olha, para ser sincero, eu fiz há um pouco tempo um curso de audiovisual, assim, sabe? Edição de vídeo, roteirização, iluminação. Sabe aqueles cursos que a gente está passeando no Instagram e aparece lá, e aí tu só compra e vai? Pois é, eu sou cheia desses, assim. Eu vou comprando, assim, assisto um módulo ou outro e vou pegando para juntar o que eu faço, porque, assim, não é só se posicionar, né? Acho que é como se posicionar. Aí eu entrei um pouco nessa vibe de vídeo e aí às vezes eu crio um hiperfocozinho ali. Aí eu queria fazer de um jeito que eu gostaria de consumir. Acho que a verdade era essa. Tipo, como é que eu vou fazer aqui um negócio que vai ser legal? Não vai ficar mais uma pessoa de 3 dicas para escova. Um conteúdo genérico, né? Sabe? Aí eu peguei ali um pouco das pessoas que eu admirava de outros nichos, de outros segmentos, para direcionar para odontologia e ver como eu podia me comunicar de forma mais fácil. Tudo sobre comunicação, né? Tô aqui emitindo informação, como a pessoa vai receber de forma assim mais assertiva, mais legal. E aí eu acho que eu faço esses cursos mais direcionados para isso mesmo, mas nada com afinco. Aí agora eu vou presencialmente fazer o de design. Nossa, ele deveria estar me patrocinando aqui. Mas não é desconto agora. Nada, isso daí tudo que eu acho que é bom eu saio falando mesmo. É muito complexo esse negócio de rede social. A gente que está se formando agora, né? Então, as preocupações com a questão do mercado de trabalho, como a gente vai fazer para abrir o nosso consultório, como a gente já quer captar paciente. E vai aparecendo os tais cursos das redes sociais. E, para mim, já tô cheia deles também. Já tem que começar. Eu já estava vendo. Tem autoimagem, curso de imagem pessoal, que você tem que conectar porque você tem que se vestir assim, porque você tem que se vestir assado, você tem que se portar dessa forma, você tem que falar dessa forma. Aí o outro diz que é o oposto, que não tem que ser assim, porque senão fica mecanizado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muito complexo. Até isso eu acredito que tem que ter muito a parada da autenticidade. Porque assim, não adianta tu pegar, vestir um terninho, gravar um vídeo, se maquiar, se produzir, colocar o melhor make, o melhor cabelo, posta um vídeo lindo, editado, sabe? Com um videomaker top, que tu pagou sei lá quanto pra gravar o vídeo, e aí quando o paciente entrar no teu consultório, tu tá de cabelo amarrado, sem nada na cara. Touca pro pé. Touca, então assim, cara, tu tem que mostrar quem tu é. Tem que mostrar como tu vives, quem são, como vivem, o que fazem. E é isso, eu acho que o segredo é muito esse. Eu acho que as pessoas se perdem quando elas tentam criar cenários, sabe? E é isso, vou trabalhar de tênis e é o meu melhor dia, assim, é trabalhar de scrub e tênis, porque acho que a gente tem que estar confortável acima de tudo. Então, tópico sensível essa questão da roupa, porque é muito individual, muito particularizado para ter uma regra, sabe? Eu acho que quando você demonstra autoridade pela fala, não que o visual não seja importante, porque infelizmente ou felizmente não sei opinar, mas porque é o primeiro impacto, né? Eu lembro de ter visto alguma coisa assim numa palestrinha, a pessoa mostrando assim, com qual médica você consultaria? Já vi vários assim. Não é? Exatamente. Aí esse uma discurso. Tá toda arrumada e a outra mais credibilidade, né? Ela tá toda bagunçada. Se eu disser que a que tá toda arrumada não passa, eu vou estar mentindo. De fato, a que tá toda arrumada, ela passa. Mas tu vai fazer uma estética, por exemplo, que é o que eu faço. Né? Passa uma autoridade. Mas existe um negócio chamado quebra de objeção também. Né? Eu acho que a partir do momento que eu posso estar toda bagunçada, mas assim, eu tenho propriedade de fala, eu passo confiança naquilo que eu estou dizendo e mostro com palavras, sabe, o que eu faço de verdade, o que eu sei de verdade, eu acho que você quebra ali aquela objeção também. Então eu tento buscar o meio termo.
Meio termo. É. Acho que essa é a chave, né? Nem muito desarrumada, nem uma coisa que tu não usa nunca. Exato. Mas também... Um dia mais arrumada, no outro se tu for mais eu acho que desleixada, tá tudo bem. Esse é o segredo. Eu tenho 2 filhas e acordo 4 horas da manhã. Tem dia que eu não quero... não quero, passo um protetor solar e vou. Quando tu falaste exatamente desse negócio agora de tinha uma dentista menos desarrumada e uma mais arrumada, eu aposto contigo que a dentista mais arrumada, ela tava com um blazer branco e toda... Não era exatamente essa. É isso. Eu acho lindo, faz totalmente parte do meu estilo de admiração pessoal. Não que não seja bonito, Mas eu Então, acho mas que é o cada teu pessoa estilo. tem um estilo. É isso. Tem Sabe quem eu conheço admiro? amigas que não suportam maquiagem, não gostam de usar. E eu amo maquiagem, eu sou apaixonada. Tu sabe o que eu cada pessoa é admiro? uma pessoa. Aquela pessoa, assim, mulheres, né? Que estão assim com uma t-shirt e uma calça meio folgada e um tênis estiloso. Sim. É isso aí a imagem que eu acho legal, assim. Um Teve estilo uma vez que eu casual, fui na né? minha obstetra, que ela é incrível. Ela é fora da curva, a melhor de Belém. E ela tava com uma camisa do Harry Potter. Nossa, tu não tá entendendo. Na hora eu falei, Dani, eu Conectou na te hora. amo. Meu Deus, vem cá, tira uma foto comigo. Aí é isso, entendeu? Você nunca vai agradar todo mundo. Talvez a pessoa que se veste super bem e chegue, poxa, a pessoa tá com uma blusa do Harry Potter. Então depende de quem tá observando sempre, né? Eu acho também, eu por ser mulher, tenho muito medo de enfrentar. Eu sou nova e sou mulher, então tenho muito medo de enfrentar aquela dúvida. Será que ela não é muito nova? Pra estar me entendendo? Ela tem. Ah, mas acontece, viu? Então, talvez às vezes aquela imagem da gente passar assim, não, eu sou mais velha. Tu queres te arrumar pra tu parecer mais velha, pra tu passar credibilidade. Eu acho que também isso conta Pra tu muito. ver, né? Quando a gente fica velha, a gente fica aplicando Ao contrário, botox. né? Impressionante. E Mas é tarana. porque, na verdade, no início da carreira a gente quer tudo. Não tem nada ainda. Miriam, tu sabe qual é o segredo da carreira, do começo da carreira? É entender que tu ainda tá aprendendo. Menino, o que eu fiz de resina de graça, tu não tá entendendo. Juro pra ti. Fiz muito paciente que ia fazer uma restauração, eu fazia 10 dentes, assim. Porque eu entendia que eu precisava começar. Então, assim, não dá pra gente dar um passão de elefante. A gente tem que ir passinho de formiguinha mesmo, aceitar o processo. E eu acho que tudo é uma questão de tempo. Até coloco isso no meu Instagram, fica fixado lá, que eu acredito na odontologia no modo slow, sabe? Eu acho que a gente tem que ir devagar. Até no atendimento. Atendimento de meia hora. Não existe, cara. Atendimento é no mínimo 1 hora. E aí, se você fizer rápido, tá de boa. Fiz rápido, ganhei tempo, mas nunca é. Eu sempre passo, às vezes a gente deixa 1h30. Fazer faceta de resina é um dia inteiro. É um dia inteiro para um paciente. Porque se eu ficar agoniada achando que alguém vai me esperar lá fora, eu já começo a correr. Trabalho, não né? fica. E aí, isso vale para quem tá começando a profissão, eu acho, sabe? Tipo, deixa eu respeitar meu processo aqui. Eu ainda não sei fazer isso aqui, então deixa eu aprender a melhorar. Deixa eu ficar boa. E é isso. E vai indo. Quando tu começou a jogar beach tennis, tu sabia jogar tudo que tu sabe hoje? Não. É isso. Eu comecei devagar, eu comecei com o professor primeiro, eu nem brincava. Aí eu só fui brincar depois de alguns meses de aula, porque o meu professor falou assim, não adianta tu marcar play, tu não vais conseguir jogar, tu não sabe jogar ainda. Mas é verdade, não é verdade? Eu te falaria o contrário. Eu ia falar assim, vai sendo ruim mesmo, mas vai. Não, ele falava assim, não adianta, tu não vais conseguir jogar, tu não sabe sacar, tu ainda não sabe receber saque. Aí eu ficava, realmente, ele tem razão. Olha, mas eu tô vivendo isso no tênis agora, né? E é muito louco tu ser ruim em algo novo. Eu também tô super aceitando o meu processo. Ixi, A gente jogo aceita, ruim. olha, a gente aceita a nossa humilhação, mas a gente quer ser melhor. O A que gente importa é quer. a gente não desistir. Mami. Eu eu tinha toda semana, falava, vou aprender. Hoje, gente, já tô quase no final da categoria. A já. odontologia é isso. Todas, eu acho que tudo na vida é assim, né? Hoje em dia, a gente sai com muito acesso a tudo. Então, eu acho que a gente fica muito preocupado, porque o mercado é muito competitivo. Então, a gente fica muito preocupado, né? A gente escuta muito, assim, o que eu mais escuto mas por que tu fez odonto? O mercado tá tão saturado. E aí, Pensa assim, é assim, uma não. coisa que a gente fica pensando. Se tu for pensar, todos os mercados estão saturados. É verdade. Mas assim, então... O teu diferencial, qual vai ser, né? Porque tá aí. A gente não vê muitos dentistas preocupados, muitos dentistas que amam, que fazem, que querem
humanizar, conectar com o paciente. Esses discursos que a gente está vendo aqui hoje, que a gente teve num outro podcast, são pessoas que a gente selecionou a dedo, que a gente admirou antes, mas não são a maioria. Então, sejam os dentistas que gostariam de ser selecionados lá no futuro. A gente se espelha para que um dia a gente seja um pouco parecido. É isso. São escolhas. É tudo uma questão de escolha. Às vezes a gente tende a querer pular algumas etapas assim, sabe? Eu digo na odontologia mesmo. Eu acho que esse que é o problema do mercado, na verdade. É que tá, sei lá, preciso fazer uma restauração. Ah, não, vou fazer aqui rapidinho. Coloca, sabe, a resina e coloca o dedo e polimeriza. O paciente nem vai ver, é lá atrás. Mas aí, quando tu quebra o ciclo disso, né? Quando tu faz totalmente diferente, tu isola, tu coloca uma camada, depois outra, tu esculpe, faz uma pigmentação de suco, polimeriza com o melhor fotopolimerizador e aquela restauração nunca quebra e dura não sei quanto tempo. Não só o teu paciente te valoriza, como ele vai falar para alguém. E depois vai vir outra pessoa. E aí essa outra pessoa também vai falar para alguém. E aí tu vai conseguir mostrar isso, tu vai publicar na rede social e aí as pessoas vão ver, caramba, olha a minha restauração como tá e olha como aquela faz. E aí isso vai indo e se torna exponencial. Então, tudo começou pela tua escolha de fazer o certo, de não pular etapas. E agrega pra gente também, né? Quando você faz, você treina também, você aprende. Então, o paciente foi lá para fazer uma restauração. Talvez se tu tivesse feito essa restauração, ele tivesse saído do teu consultório e falasse: nossa, eu gostei dessa dentista, mas faço por isso mesmo. Mas como tu resolveste fazer 10 dentes ali para ele, mostrar para quantos pacientes ele não te indicou e que viraram teus pacientes depois? E a docência, Patrícia, como foi para ti iniciar essa carreira? Tu sempre soube quando tu iniciou no mestrado que tu queria ser professora ou não? Não era da tua vontade nem do teu perfil, assim? Não era. Na verdade, eu sempre gostei da didática, assim. Eu sempre prestei atenção na didática, sabe? Mas não sabia se eu queria ser professora. Até hoje eu não me considero muito professora. Porque, assim, eu acho que é um compartilhamento de rotina, de ideias. Eu acho que... Eu falo que eu sou dentista de mocho mesmo, sabe? Só que, para mim, ensinar o que eu faço é muito fácil. Né? É diferente se eu fosse ter que estudar a teoria da sei lá do que para montar uma aula e dar aula, né? Então, para mim é muito fluido hoje ser professora. Até porque eu faço do meu jeito, não é numa instituição, é no meu lugar, do jeito que eu acredito, do jeito que eu gosto de ensinar, do jeito que eu gostaria de aprender. Então, isso é sobre didática. O ser professora, menina, uma amiga minha, a gente terminou a faculdade e ela falou, vou me inscrever na prova do mestrado, bora comigo. Aí eu, igual, tá, né, recém-formada, não sabia nem pra onde eu ia, o que eu ia fazer. Aí no final das contas eu passei, ela não. Ai, meu Deus. A vida tem dessas. Aí eu lembro que eu passei no mestrado, aí eu pensei, e agora? Tipo, 5 anos na federal, eu ia ter que ficar mais 2. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fui levando. Não fui eu que ditei, assim. Foi a minha vida que foi me empurrando, sabe? Eu te confesso. Sendo honesta. Desculpa. Mas, assim, pra mim o mestrado foi muito ruim. Não sei se eu... Eu acho que foi importante, construiu muita coisa do que eu sou hoje. Por exemplo, se eu entrei na Marinha, que pra mim foi uma época incrível da minha vida quando eu entrei na Marinha. Mas... eu olho para essa época assim, sei lá, não foi muito bom na minha vida, particularmente para mim. Então eu não me vejo mais hoje dentro de um laboratório fazendo pesquisa. Não é a minha vibe. Acho que é por isso que eu não gostei, sabe? Entendi. Eu também não gosto disso. Mas às vezes é importante, sabe? Tipo, é importante. Às vezes acho que hoje eu penso como algo que eu precisei passar, pessoas que eu precisei conhecer, experiências ruins ou boas que eu precisei viver. Mas assim, em termos de profissão, nossa, eu acho que eu não entraria, por exemplo, para dar aula na faculdade. Já fui convidada, inclusive, achei incrível a ideia. Eu gosto de sala de aula, de bater papo, de conversar, de ensinar numa didática que eu gostaria de aprender. Eu acho que eu seria uma boa professora numa faculdade, assim. Eu acho. Mas eu não sei se é isso que eu quero para mim, não. Não sei se vai direcionar lá para frente. Tipo assim, doutorado. E posso te falar, a gente conversa muito, né, sobre curso. Eu e a Julia, a gente estava conversando um dia desse sobre o teu curso, sobre outros cursos. E o que a gente estava falando é que várias pessoas que já fizeram comentam a mesma coisa com a gente. Faz o da Patrícia porque tu vai sair de lá sabendo fazer.
Porque ela te ensina o que ela faz no dia a dia. Eu acho que hoje tem muito daquela coisa também. Tu estás há 10 anos no mercado. Então tu estás passando pra pessoa que tu aprendeste durante esses 10 anos. E o que tu fazes? Acho que é isso que faz funcionar. Hoje em dia tem muita gente que faz um curso, no outro dia já quer lançar o seu. A pessoa não faz isso aquilo há quanto tempo? Né? Não tem essa naturalidade do negócio. Tem muitas mentorias, sim, falando da resina, né? Tem muitas mentorias, assim, uma galera que faz e ensina. Assim, eu tento agregar ao conhecimento teórico que eu tenho, tanto que o curso são de 4 dias. Quando eu vejo uma mentoria de 2 dias, eu me coço e falo, gente, como é que ensina resina em 2 dias? Tipo assim, beleza, as pessoas devem ensinar ali a técnica, que resina colocar, qual camada vai primeiro e não sei o que, taranã. Mas não é sobre isso, sabe? Não é o que eu acredito. Então, por isso que eu desenhei ali. Hoje são 4 dias de curso que eu tento ali misturar a teoria, bora fazendo manequim e aí bora fazendo paciente. Para tentar ser completo, assim. E dar, assim, ferramentas para que a pessoa busque depois, né? Olha, o curso são 4 dias, mas tem muita coisa. Vai por aqui, vai por ali. Manda um caso para mim que tu tem, bora planejar juntos. Eu acho que o planejamento na vida e nos casos de resina, na odontologia como um todo, é a chave para a gente conseguir resultados bem legais, assim. E o planejamento do Instagram, assim, como é? Tu planejas assim, eu quero gravar isso e isso ou sai na hora? Não, sai na hora não. Assim, story, rotina, é na hora, é o que eu tiver afim. Não planejo muito, não. O feed, ele era para ser planejado. Ele era. Repara bem. A gente chegou a traçar estratégias ali, montar um cronograma de postagem. Só que assim, a vida chama, entendeu? Aí é muito louco. Tipo, segunda-feira eu vou postar um vídeo falando sobre o bafo de faceta. Nossa, isso tá no cronograma desde que saiu a polêmica. E já tá lá no cronograma. Já passou a polêmica, mas tá lá no cronograma. Só que assim, eu tinha que roteirizar, gravar, editar. Porque eu gosto de fazer. Porque se eu mando alguém fazer, roteirizar... É mais fácil, né? Tipo assim... aí é o que tá. É quando eu passo pra alguém fazer os meus vídeos, chamar alguém pra gravar, eu acho que perde a identidade. Fica muito... Aí quando eu gravo alguma coisa, eu gosto de eu mesma fazer as coisas. Então isso... Dentro de um dia cheio de trabalho, peguei as meninas da escola, deixei, acordei cedo, treinar. Quando chegar à noite, eu quero dormir, eu não quero postar. Então, aí a gente acaba ferindo, mas assim, o cronograma eu deveria ter, mas eu não sigo muito. A gente olha a tua história, a gente vê, a Patrícia ali, tem a obra do consultório, que teve vários episódios que a gente acompanhou ali, né, do foi legal. Foi muito legal, eu adorava assistir. E é uma coisa que a gente, uma dentista tá mostrando a obra do consultório dela, né, tem gente que deve olhar pra isso, perguntar o que ela tá querendo fazer com isso. Hoje, nas redes sociais, né, é muito fácil você, na verdade é muito difícil prender alguma coisa na sua atenção. Eu acho essa estratégia de não falar só de dente. Não falar só de dente interessante, realmente, porque tu consegue prender outras pessoas. Se o teu intuito é conectar com pacientes, não só com dentistas, tem que ser outras coisas. Porque se tu falar só de dente, o paciente não quer ver isso. Ele vai ver um caso ali que ele vai ver, eu quero isso pra mim. Pronto, tá bom. Mas e o resto, né? Ele precisa querer ver a profissional e a pessoa para poder querer ir no teu consultório. A obra do meu consultório foi uma coisa muito louca, porque eu postei o primeiro episódio assim, não foi planejado. Quando eu gravei esse vídeo, eu fui lá ver a obra, eu falei, cara, eu acho que eu preciso mostrar isso aqui. E não é por sei lá, calendário, planejamento, era tipo, é a obra do meu consultório, sabe? Isso é uma grande realização. Então... é isso, vou mostrar. Aí coloquei o celular num lugarzinho, taranã, e quando cheguei em casa meio empolgada, porque a gente se empolga, né, com o novo. Eu falei, deixa eu editar esse vídeo aqui. Peguei, editei o vídeo, aí mostrei pro meu namorado, pras minhas amigas. Aí falaram, cara, tá muito bom. Aí foi quando eu falei, tá bom, né? Então tá, vou postar. Postei, tipo assim, chegou em muitas views. E aí, o que eu pensei? Eu adoro ver obra.
Eu acho que adoro. todo mundo... Eu era viciada num programa chamado Irmãos à Obra, da... É muito bom. Gente, é muito bom, é viciante. Muito viciante. Tu fica ali querendo ver como ficou. E aí, tem uma menina que eu sigo muito no Instagram, que é a Jenny Keller. Eu sei, muito bom. Eu falei assim, eu vou criar um Jenny Keller aqui, odontológico. E assim, o que acontece? Todo mundo que tá começando na profissão sonha um dia em montar seu consultório. Ou então, quem já montou, passou por todo esse processo de obra. Então, gera o quê? Conexão. Sabe? A pessoa se identifica, caramba, eu passei por isso. Nossa, meu piso também tava assim, meu Deus, é horrível passar essa tubulação da cadeira. E quem não montou falando, caramba, tá ficando legal o consultório, quando eu montar o meu vai ser assim, vou fazer um vídeo também, não sei o quê. E muita gente eu vi depois fazendo, né, o relato da obra do seu consultório. As pessoas gostam de processo, elas não gostam só do antes e depois. E assim, até na odontologia mesmo, entender que existe um processo para você chegar. A gente tá falando muito de processo aqui, né? Do aproveitar. A vida é um processo. Tudo é um processo. É sobre isso. E é sobre. Então, assim, acompanhar os bastidores, o que tem por trás. Essa é a verdade da vida, né? Menino, não é só um consultório bonito aqui, não. Deixa eu te contar o tanto que eu penei aqui pra vir pra cá, meia-noite, 1h da manhã. Porque o teu prédio comercial só podia ter de madrugada, né? Só as de obras. madrugada. E como é que funciona os engenheiros, os pedreiros, como é essa parte? Menina, barulho é de 7 às 10. Então, se fosse pra quebrar alguma coisa, é isso. O engenheiro não era um engenheiro, ele era um santo. Porque, nossa, é muito louco esse negócio. 2h da manhã, estou indo trabalhar. Isso mesmo, cara, é incrível. Ele tirando entulho da obra de madrugada e a gente lá. Então, assim, a gente está acostumados também, né? Mas tu pegou uma empresa específica para consultórios que já trabalha nisso? Não, uma arquiteta conhecida. Menina, uma arquiteta incrível, uma grande amiga minha, inclusive, da época de colégio. E a gente juntou uma força-tarefa ali. Eu acredito muito no trabalho dela, tanto que o consultório ficou lindo. Ficou, sou tua clínica é muito apaixonada bonita. quando eu chego lá. Obrigada. E aí, junto uma equipe, a gente vai trocando ideia. Tubo é aqui? Não, eu acho que esse tubo tá aqui. E eu fiz muito parte do processo também. Não era uma coisa que eu falo, tá aqui, toma, resolva. Eu acho que quando você participa das coisas, você cria ainda mais uma sensação de pertencimento. Aquele lugar ali, ele tem meu suor, sabe? Nossa, eu tô até emocionada. Mas ele tem muito suor do que eu trabalhei para pagar, do que eu trabalhei ali, da dor de cabeça que eu passei com a mulher do espelho que não entregava o espelho. Então, sabe? Você tem história para contar. É muito diferente do estar na tua casa dormindo e toma aqui. Não importa, resolve. Aprovei e não aprovei, pronto. Agora muda. Não gostei, muda aí. E também que quando eu fui lá, depois de um tempo que eu fui perceber onde é que tava a cadeira odontológica, porque a gente olha pra tudo, a gente esquece da cadeira. A gente entra, parece que a gente tá primeiro numa sala de estar, depois a gente vai pra parte onde mostra pros pacientes que é 2 cadeiras, não tem mesa, e a cadeira odontológica tava aqui atrás, só que eu nem percebi. Tipo, gente... Bárbara Vieira, arquiteta, missão cumprida. O paciente que tem medo de dentista nem lembra que ele tá no dentista. Não lembra. Era isso que eu queria. Essa era a ideia. Tá na terapia dele. Eu ainda tinha uma ideia mais maluca. Mas eu nem vou falar, porque eu ainda pretendo realizar essa ideia aí. Deixa pra ser inovadora lá na frente. Depois. Mas assim, eu precisava de um espaço maior. E eu não tinha um espaço tão grande, né? Uma sala ali de 33 metros quadrados. A arquiteta fez um bom milagre, porque ficou bem espaçoso, bem amplo pro que eu precisava. Mas eu ainda tenho uma ideia maluca aqui na minha cabeça. Essa daí eu nunca vi. Mas aí dia, quem sabe... Mais uma inovação. Mais lá pra frente, aí quem sabe. O meu consultório eu ainda peguei algumas referências de coisas que eu vi, sabe? Mas essa daí... Bora ver se lá pra frente. Eu acho que é muito difícil, né? Não é impossível, mas eu acho muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa sem referências. A gente sempre pega uma ideia de Nada se design cria. de outro. Tudo se transforma. Tudo se copia. É verdade, né? A gente admira um pouquinho de um pouquinho de e outro, tá tudo bem, junta tudo e faz tá o teu. tudo bem. Tá tudo e bem. tá tudo ótimo. Nossa, quando eu fiz a obra do meu consultório, uma amiga me mandou um vídeo, né? Gente, assim, não era parecido, era igual. Eram as mesmas falas da pessoa mostrando o consultório dela, né? Pensa que eu fiquei chateada? Nada.
Tô famosa. Ixi, se eu tô referência pra isso aqui, menino, tá joia. Nossa, que legal o vídeo, ficou ótimo. Tem que ter esse olhar da vida, ele é mais leve. Porque quando a gente provavelmente eu vou estão endoidar. tirando as mesas do consultório. Eu vou endoidar por causa disso? Nada. O cara que todo mundo faz um consultório sem mesa, que as pessoas levem a odontologia a um nível mais leve. Tem Pronto. que ser, né? Na verdade, a gente quer que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada, evoluída. É isso. Os pacientes só têm a ganhar e a gente também. Sabia que eu já vi um vídeo muito igual ao teu, aquele do perfume? É? Sim, sério. Não, esse daí foi eu que roteirizei. Eu não lembro de ter pego, assim. Não, porque... depois, lógico. Não foi antes, foi depois. E eu fiquei... Eu não vi esse vídeo. E foi lançado depois do teu, tá? Então eu fiquei assim, gente, o vídeo da Patrícia todinho aqui. Mas qual é o vídeo? Fala sobre o quê? É um vídeo que fala sobre exagero, assim, sobre, ninguém... Aí, no curso que eu fiz de audiovisual, né, eu lembro de ter aprendido que era legal você trazer referências, assim, fazer analogias. Então, assim, eu vou falar de um perfume, então eu trago pro visual o perfume e eu faço o negócio. Então, tipo assim, ninguém passa tanto perfume para ficar exagerado, um cheiro enjoativo. Ou ninguém coloca muito açúcar no café a ponto de taranã, aí eu colocava açúcar no café. Ou coloca água demais a ponto de transbordar. Tu ilustrava o que tu tava falando, basicamente. Você torna visual o que você quer dizer. Eu adoro analogia, amo. Eu acho que isso é uma didática incrível e eterna e que funciona. E aí era isso que eu trazia no vídeo, esses elementos assim visuais. Aí depois tu me manda onde foi que tu viu o vídeo do perfume. Eu nem sei, eu vou procurar, mas eu não sei se é eu muito. sabe. Eu acho o máximo, então, a pessoa que fez isso. Mas a gente quer ser exemplo, não é verdade? A gente não quer ser exemplo pros outros. Eu acho isso o máximo também. Quando as pessoas te admiram e te copiam, quer dizer que tu tá bacana, tu tá Assim, fazendo teu trabalho muito bem feito. Não é objetivo ser exemplo, mas é mó legal, assim, sabe? Tipo, certeza. tá rolando. Que bom, fico feliz. E Patrícia, se tu pudesses dar 3 conselhos pra quem tá se formando agora, o que tu falarias pra 3 gente e pro resto? conselhos. Erra. Tá tudo bem, pode errar. Só erra quem faz. Então não adianta querer tá tudo pronto, tá tudo na mão, assim. Menina, do que eu errei pra chegar um pouquinho onde eu tô, não tá escrito. Se vocês verem uma facetas ruins aí, disserem que foi eu que fiz, tá tudo bem. Um outro conselho, acho que é aquilo que a gente conversou de vai devagar, entende o processo. A gente não tá pronto quando a gente sai da faculdade. A gente não tá pronto. Então, entender que não tá pronto é um bom conselho, tá? Para não ficar se julgando muito. Só uma história rápida. Eu lembro que logo que eu saí da faculdade, eu receitei um remédio errado para uma criança. Mas era uma coisa tipo assim, era o paracetamol, que era 5 miligramas por ml. Eu coloquei 1 grama por ml. Nem lembro, que eu nem receito para criança, não. Era alguma coisa assim. E isso foi logo que eu me formei. E o pai da criança foi na farmácia. E a farmacêutica, assim, contou uma história para ele de que isso era um absurdo, que ele deveria voltar lá, que ele poderia processar. E ele voltou fazendo um escândalo na clínica. E era um dos meus primeiros atendimentos, assim, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito mal. Tipo, eu prescrevi errado. Eu sou burra, eu não vou prestar. Como é que eu vou ser dentista desse jeito? Menina, tô aí, boazinha hoje. Não mudou então, nada. assim, tá jóia, deu tudo certo. Então, assim, acho que o terceiro conselho é saber lidar com as frustrações, né? Saber que o mundo não acabou, que tá tudo certo. Então, acho que os 3 conselhos que eu dei é para abraçar quem tá começando e dizer assim, menino, vai dar errado de vez em quando, mas tá tudo certo, vai dar certo também. Né? Vai dar certo. Seja perseverante. Seja perseverante, abrace seus erros, assim como você abraça suas conquistas e comemora elas. Acho que é isso. Vai acontecer, né? Aconteceu com... importante, né? Como eu falei, a gente se cobra. Eu vou correr o risco de falar que aconteceu com 100% dos dentistas que se total. formaram. Porque é normal, a gente passa por isso na faculdade, gente. E por que não passaria depois? Não tem nem chance de não acontecer. E é engraçado, a gente vê tão confiante hoje em dia, a gente nem imagina que passou por isso. Mas é uma construção, né? A confiança também. Mas eu ainda tenho meus medos, os meus receios, ainda acontece.
Hoje eu sou mais segura, tenho a cabeça mais no lugar, eu sou uma pessoa muito mais madura do que há 10 anos atrás. Graças a Deus, né? Mas assim, eu vejo vocês assim, nossa, eu não tinha a maturidade que vocês têm, assim. Eu não tinha a dicção que vocês têm, eu não tinha, sei lá, vocês estão muito bem. Isso aqui é muito legal, conversar assim abertamente, essa comunicação que eu acho que vocês têm agora, que eu vejo que muita gente com esse mundo aí de rede social tá tendo, eu acho que isso abre muita porta, assim, sabe? Até para admitir os erros também, para, sei lá, naquela época eu queria chorar compartilhar a experiência, acolher, né? Sabe, até para você lidar com um problema. Então, tipo assim, ó, eu também lido com um problema hoje. Então, ó, aconteceu isso aqui, mas fica tranquila. A gente vai fazer isso aqui. Não é o que acontece, é como você lida com o que acontece. Então eu ainda faço. Mas a gente ouviu isso de um professor nosso não sei se tu lembra, quando a gente estava na época de clínica, né? Que agora a gente já terminou. Mas quando a gente atendia os pacientes, eles falavam assim, às vezes você vai errar, você vai fazer algum procedimento e vai dar errado e você vai precisar dizer para o seu paciente. E é melhor você dizer para o seu paciente que deu errado e que você vai fazer outra coisa para ajustar, ou que você vai chamar um colega para lhe ajudar, ou um professor para lhe ajudar, mas do que você mentir ou omitir do paciente, ou se desesperar, porque o paciente ele entende se você for sincero e se você se comunicar de forma clara com ele. Mas se você não tiver essa comunicação e essa honestidade e ser sincero com o paciente, aí ele fica inseguro e aí ele não vai conseguir te entender. E é aí que vai dar o problema. Aí é verdade, né? Eles compreendem, eles aceitam a gente tentar consertar os nossos erros, mas a gente fica querendo se cobrar, então a gente entra em desespero e não pode, né? Nós dentistas temos que ter segurança e às vezes temos que pedir ajuda e tá tudo bem. Total. Nossa, não tenho uma vírgula a mais pra falar. Eu tava falando isso com uma dentista ontem no meu estágio. Ela falou que teve uma dentista nova, não era recém-formada, mas tinha pouco tempo na endodontia. E ela falou que ela queria desistir. E essa dentista já deve ter seus 30 anos de formada, virou pra ela e falou assim: eu quero desistir até hoje. Todo dia, às vezes. Eu pego um caso difícil, eu quero desistir. Mas é normal, a gente tem que perseverar, né? A gente tem que saber que vai passar e que a gente vai conseguir fazer. Né? A gente estudou anos pra isso, gente. Acho que a gente vai estudar pra sempre. Fazendo uma analogia, já que eu falei delas, eu comecei a correr, né? Menino, quando eu tô ali no 3º quilômetro, eu falo assim: o que eu tô fazendo aqui? A minha canela tá doendo. Que ódio, tudo dói. Que eu acordei da minha cedo, 4 horas da manhã, que ódio. Só que depois que você consegue, nossa, tu te torna assim, imbatível. Porque não é nem uma competição com o outro, assim, sabe? É um negócio tu contigo mesmo. Superar os teus limites, né? Tipo, pô, eu não tô aqui tentando passar fulano, tô tentando chegar no quilômetro 6. Eu acho que é isso, é saber que você vai chegar no outro lugar. É tudo uma questão de psicologia. Acho que qualquer profissão tem que ter essa motivação de ser melhor, ser cada vez melhor. Porque se você se acomodar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar parado. E te falar uma coisa, conheço muito dentista acomodado. Tem, né? Muito. Assim, a odontologia é uma profissão que mudou muito e tá mudando. Se a gente pega a odontologia de 10 anos atrás, ela já é muito diferente da a odontologia que eu aprendi na faculdade é muito diferente a gente está falando de pouca geração aqui, uma diferença não tão grande. Então, assim, tem dentistas que não vão atrás de deixa eu me atualizar, deixa eu ver o que tá rolando agora, deixa eu fazer um curso. Continua fazendo e quando você não conhece, você não faz, você não aplica e você acredita piamente que é aquilo ali. Um exemplo básico, restauração de amálgama. Tem muito dentista falando assim, não troque o seu amálgama, não troca porque a sua restauração de amálgama dura 40 anos aí na sua boca. E não sei o quê. Nossa, hoje em dia a gente já sabe mas tem gente assim, já sabe que o amálgama ali, ele pode ter trincas e fraturas que levam o dente a um implante e tudo mais, e a gente precisa, em casos extensos, substituir. Mas tem dentista que não acredita nisso ainda. Por quê? Porque não se deslocou para um congressinho, para ver uma pessoa que está há tempos estudando sobre isso falar, sabe?
para buscar um conhecimento que fica ali nas 4 paredes do consultório. Então, isso para qualquer área, eu acho. Também, hoje em dia né? a gente já fala também de biomimética, né? Que é fantástico. Eu fui pro CIOSP e eu vi uma palestra acho que é Leandro o nome dele, que ele trabalha ele com é isso. incrível. Incrível, eu fiquei encantada Incrível. com o trabalho dele, encantada. Eu falei assim, Incrível. gente, a resina composta tá chegando a lugares assim, realmente Nossa, eu fenomenais. acredito Daqui a muito pouco na porcelana, zircônia. Nossa, eu faço Nunca tudo mais. com resina, tudo, amo. Mas é isso, entendeu? E entender. Porque, poxa, ainda tem gente também que fala assim, não, é porcelana porque você tem que colocar porcelana porque a porcelana é mais resistente que a resina, então. Cara. Aí a gente entra em polêmicas também, né? Mas assim, tem a ciência aí pra mostrar. Assistam os conteúdos desse doutor. Ele tem muito mais propriedade do que eu pra falar, mas vale a pena. Faça os snaps. A verdade é que existe indicação, né? Não existe uma regra. A gente tem que entender ali um monte de coisa antes de sair indicando uma coisa ou outra, ou desindicando uma coisa ou outra. O que eu fico chateada é quando o paciente... Chateada não, né? Vamos chatear com isso. Mas o paciente chega no consultório, não, doutora, eu não posso fazer resina porque eu tenho bruxismo. Então eu tenho que fazer porcelana. São crenças, né? Não, que alguém disse pra ela e ela absorveu e acreditou. E aí você desconstruiu uma coisa. Sabe o que eu falo muito para os meus pacientes? Eu falo assim, olha, se você entrar em 5 dentistas diferentes e ouvir a opinião dos 5... Vão ser 5 opiniões diferentes. Nenhuma vai ser igual. Você vai ouvir 5 opiniões, tu vai ficar doida. É então, assim, vai ver, mas assim, tenta montar uma linha de raciocínio aí no que você acredita e tal. É por isso que eu tento fazer o paciente fazer, assim, ele ser parte ativa do plano de tratamento. Eu meio que dou uma olhinha pro paciente. É isso, por aquilo, tem que fazer, porque... Para que ele entenda, né? A boca dele, não é a minha. É de novo aquele negócio da identificação, né? Tem gente que não vai se identificar com o teu trabalho e tá tudo bem. Tem gente que vai preferir a opinião do outro dentista e tá tudo bem. E tá tudo bem, mesmo. A gente trabalhando agora com a psicologia, né? Não, mas tu não sabe disso ainda? O dentista, ele isso aqui pra não ser psicóloga. A minha mãe é psicóloga. Eu cresci com uma psicóloga em casa. Ótimo. Uma coisa que eu valorizo. Vai te ajudar. É terapia. A gente dá, né? Psicologia aplicada. A gente dá. Mas é, assim, muito raso. Não é raso, mas tem alguns conceitos fundamentais ali. Eu Acho lembro, pelo menos. É muito sobre humanização hoje em dia, né? Pelo menos a nossa foi muito voltada para humanização, atendimento do paciente, acolhimento do paciente. Mas hoje eu acho que é um dos pilares do atendimento de um paciente, né? Que é você se importar com o paciente, coisa que muitos profissionais não fazem na área da saúde. Nossa, eu vejo cada relato assim de paciente. Eu cheguei no fulano de tal e aí nem falou comigo, só não sei o quê. Quando eu cheguei já foi para fazer. Principalmente em caso de retrabalho, né? O paciente já fez ali 10 dentes de resina. Poxa, o paciente já vem com a autoestima destruída, já vem desmotivado, já vem... Aí você não acolhe esse paciente, você não sabe a história dele. Tem que entender o que tem por trás, tem que entender. Quebrar isso é difícil. Com certeza. Porque ele acha que, tipo assim, ele vai fazer de novo e vai ficar ruim de novo. É isso. É isso. E hoje em dia tem muito caso de retrabalho, né? Eu falo que eu tô virando especialista em retrabalho. Eu vou criar uma pós-graduação de retrabalho. E vai dar muito aluno, tá? E te falar... E muito paciente querendo fazer também. E assim, te falar, eu acho que ainda é um fluxo muito grande, que ainda vai acontecer cada vez mais. Porque cada vez mais tem dentistas formando e cada vez mais tem dentistas fazendo facetas de resina. Pulando as etapas. De forma completamente, eu não sei nem descrever. Maluca. Louca. Eu vejo cada caso na internet. Muito louco. E assim, patrocinado, como se fosse bonito. E chega pra mim, o que é pior. Falou, algoritmo, não manda isso pra cá, não. Um dia desse apareceu, quando você tá postando os stories no Instagram, né? Aí aparece, às vezes, a propaganda de alguém falando, tráfego, eu acho. Tráfego pago. Apareceu um tráfego pago de uma dentista. Aí tinha um antes e depois, assim. Não era uma fotografia odontológica, por sinal. Era uma fotografia odontológica de celular claramente, assim, bem... Sem posicionador, sem nada. Só
O paciente sorrindo em cima e sorrindo embaixo do antes e depois. Assim, um caso, assim, horrendo. Horrendo, gente. Eu fiquei, assim, em choque. Não, a autoestima Embaixo, dessas pessoas assim, é invejável, assim. Embaixo, assim, venha fazer comigo suas lentes de resina para transformar seu sorriso. Eu, assim, gente, como a pessoa tem coragem de publicar esse Eu vou tráfego falar uma pago? coisa polêmica agora. E agora ainda tem o pior, que as pessoas ainda botam. Faça suas lentes de resina 10 lentes por R$500. Ah, que agora tá Mentira. liberado, Porque né, agora precificar pode um preço. Isso daí não chegou pra mim ainda. Nossa, chegou várias pra mim, Mentira. é horrível. Como é que eu vi um dia desses? Era... Gente, Mãe e filho. Clareamento, combo, clareamento. Promoção do Dia das Mães. Dia das Promoção do Mães. Dia das caramba, E é por um muito preço, triste. assim... A gente tá que material vendendo essa a pessoa tá profissão. usando? Porque o preço não paga nem o material que a gente compra. Não, R$500 é uma coisa, assim, muito louca. Quem estiver vendo esse Não paga um podcast, por tubinho de favor, resina não boa. façam isso. Não, tipo assim, entendo que existe um preço de custo. Sei lá. R$500 não tem condição. Essa pessoa tem que fazer 10 pacientes num dia para pagar o custo mínimo ali de funcionamento e de... Aí já pensou fazer 10 pacientes num dia de resina? Qual é a qualidade dessas resinas? Nossa, então a propaganda deve ser 20 dentes por R$1.000. Ela deve fazer um provisório da bolinha da resina. Faz uma bolinha, coloca assim uma massa. Aí entendeu o retrabalho? Aí é isso que volta. Não, e assim, eu tô falando como se fosse algo taranã, mas isso daí eu tenho casos e casos registrados da gente removendo a resina. O que tá triste a por baixo saúde, dessa né? resina? A Como tá a periodontite gengiva? gritando. É muito triste. É triste. Aí o paciente chega com mau hálito, o paciente chora, a resina quebra, aí já quebrou tantas vezes e fui no dentista refazer. A manutenção, que a resina foi barata, mas a manutenção era R$800. Ah, eu tô falando de preço. Mas a manutenção era R$800 e ela só passou um negocinho em cima do dente e polimerizou. Eu fiquei tentando entender. Eu falei, gente, como é uma manutenção? Eu falei assim, calma, não, passou um negocinho em cima do dente e depois colocou aquela luzinha azul. Sei lá, deve ter passado um adesivo ali em cima e colocado o foto. É cada coisa absurda que eu ouço e aí... E o pior, sabe o que é? É que eles não demoram, às vezes, a voltar. Então, o meu recorde foi atender uma paciente com 3 dias que fez a resina. Então, Nossa, ela fez então a ela fez resina. num e já foi procurar socorro em outro. Não gostou, depois. parece que voltou para ajustar alguma coisa e não fizeram muita coisa. E aí, 3 dias depois, ela foi comigo. Esse foi o meu recorde. Mas assim, 6 meses. Nossa, mas é ótimo, 3 dias é ótimo. Não meses. deu tempo de dar um problema sério pra ela. Mas 6 meses, 1 ano, a pessoa, muito dependendo tempo. do trabalho, né? Não, eu penso assim, poxa, foi lá, gastou uma grana, investiu. Querendo ou não, né? A pessoa... Tá barato pro valor que deveria Tá ser, barato, mas não é barato. Mas não é barato. E aí a pessoa acha que, sei lá, tá pagando e que vai receber uma coisa. E às vezes ela recebe, sabia? Porque o dente dela era muito amarelado. Aí ela tá com o dente branco. claro. Aí ela gosta. Só que aí vai passando o tempo, aí começa a quebrar. Aí ela começa as pessoas começam a falar que ela tá com mau hálito. Começa a manchar, ela começa a se incomodar. Aí ela Gengiva começa a perceber, sangra. começa a pesquisar. E é esse o fluxo do retrabalho, entendeu? E aí vai bater lá na porta do consultório, aí a gente abre o braço, diga, tá tudo bem. É uma escolha errada e tá tudo bem você ter escolhido errado e você não sabia, você não é dentista. Mas o triste é a saúde, né? Mexer com todo um psicológico, uma saúde bucal. Porque é uma expectativa, né? É um sonho, É né? um sonho, sonho. é uma frustração, aí cria um trauma, aí você tem que lidar com tudo isso, porque o pepino fica para outro dentista lidar com tudo isso. Sim. Às vezes a pessoa economizou meses ali pra fazer aquele trabalho e vai ter que gastar de novo pra refazer. Já pensou? É muito triste. É triste, é triste. Em alguns casos é triste, sabe? É isso, mas que bom que a gente consegue, né? Levar sorriso de volta depois das pessoas que a gente consegue tirar. Sim, desse cenário. aí depois vem o final feliz. No final feliz, com a fotografia odontológica perfeita. É isso, com uma foto legal, um caso legal. Ai, eu me emociono com os vídeos dos pacientes fazendo ensaio fotográfico. Eu já vi algumas clínicas que dão de presente Sim, um ensaio depois. de fotos, né? A gente E aí, faz um pouquinho eu lá acho também. lindo, porque tem muitas... Eu vejo muito assim,
todos os vídeos que eu vi disso foram mais pacientes, assim, mais idosos. Então, muitos que não sorriam, que não tinham alguns elementos, aí fizeram os implantes, fizeram um protocolo, aí começaram a sorrir. Eu acho lindo, eu me emociono sempre. Tu sabias que eu acho que as reabilitações que mais me emocionam são essas de pacientes de mais idade? Porque, assim, parece que, por ser de mais idade não precisa se cuidar e precisa desistir e tal. Só que, assim, são os casos mais transformadores, no meu ponto de vista. É o nicho de paciente que eu mais gosto, assim, de atender, porque, sei lá, eu tenho vontade de levar para casa todos eles. E sempre, sei lá, com um feedback legal, com um carinho, com, sabe? Eles são maravilhosos. Resgatando coisas, assim, que você achavam que não era mais possível, que não sei o quê. Eles se sentem vistos, né? Se sentem vistos. Eles não são vistos, os pacientes idosos. É verdade. Nossa, a gente fez de uma paciente que ela deveria ter, o quê? 65 anos, a dona Ruth. Não? Menos? Mas ela tem 60 má, com certeza. Essa mulher se olhava no espelho, achava graça e falava. E sabe, que olha no teu olho, te agradece. Tu fala, bicho, gratificante. Vou pra casa feliz hoje. Eu ganhei meu mês, ganhei meu ano. É isso, sabe? Eu acho que sou bastante essa nossa profissão. Eu amo, é a minha parte favorita. É muito, muito legal. Ter isso na nossa mão é uma responsabilidade, mas é de uma alegria, assim, sem igual. Sem igual. Com certeza. Patrícia, infelizmente, então agora vai chamar. Por mim, a gente pode continuar mais umas 3 horas aí. Deixa eu um compromisso hoje. Olha aí, até ele tá falando pra gente continuar. Tu tá gostando do nosso podcast bom. A Marcele nem falou, gente. No próximo a gente vai trazer a Marcele e a Patrícia juntas. Assim. Pronto. A gente vai falar mais ainda. Odontologia e fotografia. Vem cá, vou fazer um takezinho. Essa é a Marcele. Vem cá, Marcele. O que te custa? Olha, tá vendo? Essa Marcele, ela tem a capacidade, assim, digamos que do tamanho dessa mesa. Só que esse ser humano, ela acha que ela é só aqui assim, ó. Às vezes dá vontade de pegar a cabeça dela e arrastar assim. Não, Marcele, eu volto pelo curso da fotografia, por favor. Eu preciso, eu quero fazer. Vem cá, só mostrar tua cara aqui. Eu e câmera sou uma energúmena. Eu Marcele, preciso de um curso. Faltou tua salva no meu Instagram. Ó, gente, essa é a Marcele. Essa é a Marcele. Vem pra cá pra tu dizer um oi no microfone. Essa é a Celi. Oiê, prazer, gente. Eu tô emocionada ali. Sério? Tudo que vocês estão conversando aqui, eu faço parte da odontologia há 3 anos, né? E foi uma área, assim, que me encantou muito, muito mesmo, de verdade. E eu fico vendo as próprias fotos que eu faço de pessoas que eu sigo, que são, assim, uma influência muito grande para mim. Eu tenho uma do lado, tô com ela todo dia e eu me emociono. E a gente conversa sobre também isso, né? E eu já vou chorar, eu vou me despedir por aqui também, mas é um prazer ver vocês assim, sabe? Conversando de uma forma muito madura, com uma pessoa que tem uma experiência nata na área, e tô muito feliz por isso. Oh, Marcele, como não amar, tá vendo? Realmente. Vocês estão vendo? E olha, ter profissionais assim do nosso lado, quando a gente está trabalhando, faz toda a diferença. Profissionais apaixonados, profissionais dedicados. Não, e a amigos. Marcele, ela é uma profunda apaixonada pela fotografia, sabe? Não, e a gente se abraça, a gente é equipe de verdade. Exatamente, isso A faz gente toda a diferença, é, tenho não certeza. é. Patrícia não existe sem Marcele. Não tem nem Hoje perigo. não mais, e eu também não existo Sem mais. Patrícia. Linda. Deixa eu pra... Marcele, você não vai correr o risco de querer te roubar, hein? Zélia, doutora, muito obrigada pela sua participação hoje. Foi realmente maravilhoso a gente poder bater um papo, de certa forma, descontraído sobre odontologia, marketing, sobre humanização, sobre muitas coisas que agregaram, tanto a nós aqui que estamos terminando a nossa caminhada na odontologia de graduação, né, para iniciar uma caminhada muito maior aí como futuros profissionais, quanto acredito que para todos que estão assistindo, que são seus pacientes, que são futuros pacientes, curiosos, dentistas, profissionais da área. Então, realmente, a gente fica muito agradecido por ter aceitado o nosso convite. Ai, calma. Olha, eu só virei assim. Gente, quando a gente começou a
gente começou a pensar no que seria esse podcast, a gente ficou muito livre pra quem vocês querem chamar, o que vocês querem falar. E uma das primeiras pessoas que eu pensei assim, nossa, eu queria muito entrevistar a Patrícia. Muito. Porque eu acompanhava o trabalho Ele tá tendo um ataque de fã, gente. O dia que eu fui no consultório dela, gente, eu acho que eu falei 5 palavras, porque eu não conseguia falar naquele dia. Mentira! A mensagem dele pra mim foi assim, Júlia, tu precisas ir comigo no consultório da Patrícia. Aí eu, tá, amiga, mas o que a gente vai fazer lá? Não, a gente só vai entregar um papel pra ela e pedir pra ela gravar um vídeo. Aí eu falei assim, eu preciso participar do vídeo. Aí ele, não, é que eu não dou conta de ficar sozinha com ela. Oh, meu filho. Eu conto ou tu conta? Gente, eu tenho uma amiga, muito minha amiga, que ela foi minha dupla de faculdade e ela já se formou por, enfim, coisas da faculdade aqui, mas a gente sempre mandava as fotos da Patrícia, os vídeos dela um pro outro, porque a gente admira muito o trabalho. E a gente começou a brincar assim, nossa mãe é uma mãe pra gente. Primeira vez a gente foi no consultório dela, aí ela, ai, meu filho. Aí eu olhei assim, como Me assim? chamou de mãe e Agora filha. eu quero ser filha. Inclusive, o Dia das Mães tá chegando. Olha aí, se Olha a comprometeu. indireta aí. Agora já E é isso, gente, uma admiração muito grande primeiro pelo trabalho e agora pela pessoa. Com certeza farei os steps daqui a pouco. e seremos dois, eu Eu também infarto. farei. Nossa, eu ia surtar vocês lá. Eu Eu sempre... vou fazer, mas eu quero fazer no segundo semestre. Que agora no primeiro semestre não dá. Já tem data, diz que. Já? Ei, meninos, falar um negócio pra vocês. É muito louco pra mim estar nessa posição aqui de admirada, digamos assim. Eu ainda não caio muito a ficha. Eu falo, para com isso. Então que às vezes a gente coloca uma pessoa que a gente admira num lugar meio de inacessibilidade, sabe? E, nossa, não tem nem chance. Tipo, pra mim, eu fico até... A gente nunca se tudo vê, né, bem. nessa posição. E assim, eu fiquei muito feliz com o convite. Nossa, me senti muito honrada, juro, de participar disso aqui. Vejo como um projeto muito bonito, muito verdadeiro. Não sei exatamente quem idealizou, mas achei a ideia mó legal, assim, de colocar vocês nesse lugar, de conhecer pessoas e conversar com pessoas. E meu filho, a gente está tendo a oportunidade de trocar essa ideia, né? Já criou uma conexão. E é tão legal bater um papo leve, descontraído, conversar sobre o que a gente gosta, sobre o que sem um roteiro específico, só trocar ideia, né? Essa era a ideia desde o início. No mais, eu queria dizer... Estou muito feliz de conhecer vocês também. Não estou falando da boca para fora. Vejo um futuro muito bonito na vida de vocês, assim, na carreira. Saibam que eu estarei torcendo por isso e vou achar ótimo, agora que sigo vocês no Instagram também, ver isso lá de perto. E no que vocês precisarem, seja para bater um papo na vida profissional, vocês podem contar comigo. Obrigada, Obrigada. mãe. E obrigada pelo convite. Eu vou mais uma fazer vez. agora meu papel de youtuber, que eu me sinto em 2014 quando eu faço isso, mas se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho. Obrigada pela audiência. Se você gostou, Patrícia, qual é o Instagram da clínica e o pessoal? Ai, que legal. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. É @patriciatimbó_ e @alodonto_. Halo é com H, gente. O Halo, pra quem quiser. O Halo é HALO, tá? O importante é seguir, porque ninguém pode perder, gente. É incrível. Conheçam lá um pouquinho do que eu faço. O Steps, que é um negócio muito legal também. Eu me emociono muito com o Steps. É um projeto muito de vida, assim, sabe? Acho que é uma vocação mesmo. E é isso. E sigam o Instagram do nosso podcast também, podcast Papo de Dentista, Papo de dentista. Papo de Dentista. Então, a gente aguarda vocês aí nas nossas redes sociais. Muito obrigada. E se você gostou, nos acompanhe para mais podcasts daqui pra frente. Sim! Sim.